Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto, e o título da lição de hoje é Arma que Vence. E eu já adianto para vocês que essa lição está especial, hein? Mas antes de entrarmos aqui na lição, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco, que Ele venha ser o nosso professor? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigado pelas tuas bênçãos na nossa vida. Obrigado pelo teu cuidado, pelo cuidado na condução do teu povo em todas as épocas. Hoje vamos ver um relato do passado, mas que isso fale ao nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração através desse relato da tua palavra e que nós possamos aprender a confiar no Senhor. Suplicamos a presença do Teu Espírito Santo aqui para nos ensinar. Suplicamos também o perdão dos nossos pecados e também que o Senhor nos dê a Tua força, que o Senhor lute as batalhas que nós não conseguimos lutar e que o Senhor nos ajude a lutar aquelas que o Senhor nos deu para lutar, a fazer a nossa parte. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, para que o Teu nome seja honrado neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lição traz o seguinte para nós. Leia 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 até o 30. Então, é o segundo livro de Crônicas lá no Antigo Testamento, depois dos livros dos reis ali de Israel, não é? Capítulo 20, do verso 1 até o verso 30. Nós não vamos ler aqui a passagem toda, ela é uma passagem bem extensa, tá bom? Mas eu incentivo fortemente que vocês leiam. Vejam só o que a lição vai comentar. Como Josafá descobriu, o louvor é uma arma poderosa. Depois de receber a notícia de que uma grande multidão ia contra ele, Josafá não saltou imediatamente para a ação militar, mas decidiu buscar o Senhor. Quem era Josafá? Josafá era o rei de Judá. Agora a lição continua dizendo: quando o povo de Judá foi a Jerusalém para um jejum, o rei admitiu a realidade da situação, dizendo: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá, ele fez uma oração a Deus aqui, ele fez um clamor a Deus e ele colocou todas as suas esperanças no Senhor. Mas percebam que ele admitiu que ele não tinha condições de resolver a questão. Ele reconheceu a fraqueza dele. Ele reconheceu que ele não conseguia vencer, ele não sabia o que fazer. Muitas vezes a gente não reconhece, né, meu querido irmão, minha querida irmã, esse desamparo, mas nós achamos que ainda assim temos a condição de tentar e de fazer e que vai dar certo. É verdade que nós podemos tentar? É verdade. É verdade que Deus nos dá condições para continuar tentando? Sim, é verdade. Mas naquela situação, quando os inimigos já estavam congregados e Josafá viu todo o quadro, ele falou: não tem como, não tem como, é humanamente impossível para nós fazer alguma coisa. Então vamos buscar ao Senhor. E Josafá não teve medo de expor isso diante do povo que era comandado por ele, né? Isso não foi uma questão de mostrar fraqueza como líder, mas ele não ficou pensando nisso. Ele falou assim: olha, eu não tenho como resolver essa situação. Deus é quem consegue resolver isso para mim. Eu não consigo. E ele não teve vergonha de mostrar isso para o povo. Eu achei isso muito importante. Mas ele chamou o povo: venham para cá, vamos jejuar, vamos orar e vamos clamar ao Senhor por uma solução. Agora a lição traz uma pergunta aqui para nós. Se você visse uma grande multidão se aproximando, qual seria sua reação instintiva? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez isso seja algo muito abstrato para nós, né? Porque nós não vivemos em tempos de guerra como eles viviam, daquela forma, né? Que vinha uma grande multidão e tal. Nós temos guerras no nosso mundo, é verdade. Mas assim,
Para muitos de nós isso não é uma realidade palpável, não é? Mas e aí, se você visse uma grande multidão, um grupo grande vindo contra você, o que você faria? Sairia correndo? E a lição continua perguntando para nós: o que aprendemos com a resposta de Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 3 até o 12, sobre como lidar com uma oposição esmagadora? Vamos lá? Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, primeiro, Josafá buscou a Deus sozinho. Depois, Josafá chamou as pessoas para buscar a Deus com ele e pedir socorro. Verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então, vimos que Josafá buscou a Deus, chamou as pessoas para buscarem a Deus, e agora Josafá reconhece o poder e a autoridade de Deus. E agora, vamos continuar lendo aqui. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá começa a lembrar do passado aqui, meus queridos irmãos e queridas irmãs, das promessas de Deus sobre a terra ali, a Abraão, o amigo de Deus. E aí agora, eles que eram descendentes de Abraão, estavam reclamando o cumprimento das promessas. E outra coisa, eles se lembraram da dedicação do templo que foi construído ali, da oração de Salomão que está em 2 Crônicas, capítulo 6, e depois a resposta de Deus que vem no capítulo 7. Essa é uma passagem muito famosa. Leia aqui comigo 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Você vai se lembrar dessa passagem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês conseguem ver aqui que Josafá está se lembrando disso? Vejam o próximo verso. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Olha só, Josafá se lembrou disso. Josafá se lembrou das palavras e das promessas de Deus. E Josafá continua orando agora, olha só. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá lembrou de mais um detalhe do passado. Ele lembrou que o próprio Deus disse para que os israelitas se desviassem daquelas nações e não fizessem guerra contra eles, quando eles estavam saindo do Egito e estavam entrando em Canaã. Então, Josafá se lembrou e ele falou assim: Senhor, o Senhor
não mandou a gente destruir essas pessoas. E agora eles estão se voltando contra nós para nos tirar da terra que o Senhor nos deu em possessão. E aí ele admite então a sua fraqueza, a sua debilidade, que ele não sabia o que fazer. E ele coloca tudo para Deus. Ele fala assim, os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Mas Josafá lembrou de muita coisa do passado que dava substância para a fé dele e para a fé do povo. E aí Deus responde então a oração de Josafá. E a lição vai dizer o seguinte: quando o Espírito do Senhor desceu sobre Jaaziel, ele corajosamente anunciou: neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Depois disso, adoraram a Deus e cantaram louvores a Ele em voz bem alta. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 17 e 19. Vejam só, o Espírito de Deus, ele veio sobre uma pessoa que estava na congregação. E a Bíblia diz a descendência dessa pessoa e fala que ele era levita, dos filhos de Asaf. Ele era um membro ali da congregação. Ele era talvez um cantor, um irmão da igreja. Ele não era talvez o líder maior ali, não era o sumo sacerdote. Ele era uma pessoa comum, acredito eu, dedicado ao serviço do Senhor, porque os levitas eram sim dedicados ao serviço do Senhor, mas ele era uma pessoa lá que trabalhava na igreja, que era dedicado a isso. E aí Deus, ele fala e as pessoas ouvem. Todo mundo ouviu a voz de Deus? Não, Deus falou através deste homem. Isso eu achei muito interessante, muito impressionante. Porque não foi a voz de Deus que foi ouvida, mas um homem recebeu o Espírito Santo e falou em nome do Senhor. E isso foi o suficiente para aquela nação, para aquele povo, para aquele rei que reconheceu que não sabia o que fazer. Às vezes a gente quer uma manifestação sobrenatural de algo. Ali eu acredito que não foi tão sobrenatural assim, mas aquelas pessoas tiveram fé de que realmente as palavras daquele homem eram as palavras de Deus. E aí, antes da batalha ser lutada, antes do povo sair para a guerra, antes do problema ser resolvido, eles já louvaram a Deus, agradecendo por tudo o que Deus havia feito e que ele faria. Que a vitória já era certa. A certeza ali de que Deus estava com eles acabou com toda a questão. Resolveu todo o problema. E eles começaram a louvar a Deus. Eu imagino que eles já estavam louvando, cantando vitória, como a gente diz. Porque o Senhor respondeu à oração do povo. Que nós possamos aprender com essa história, meu querido irmão, minha querida irmã. Às vezes a gente quer uma manifestação muito grande, mas quando vem uma palavra, talvez de uma pessoa simples, a gente não reconhece isso como uma resposta de Deus. Agora vamos continuar aqui a lição. Mesmo que Deus fosse lutar por eles, ainda tinham que sair para enfrentar o inimigo. Isso é muito importante. Vejam só, mesmo que Deus fosse resolver a questão, eles ainda tinham que ir lá, sair para a batalha. Eles tinham que ficar parados. Agora imagine um exército vindo contra você, e Deus te manda assim, você vai lá, você vai ficar em pé diante deles, mas você vai ficar parado, você não vai lutar. Senhor, como assim eu não vou lutar? Se é para lutar e o Senhor vai me fortalecer, então nós vamos lutar. E nós vamos ferir essas outras pessoas. Mas Deus falou, não, vocês não vão lutar. Vocês vão ficar em pé, parados. Vocês não vão fazer nada. Eu que vou fazer. Impressionante isso, não é? Mas eles tinham que ir lá. Eles tinham que sair, talvez ali das muralhas da cidade, sair do meio da cidade. Eles tinham que ir em direção à batalha. E a lição vai continuar dizendo o seguinte: mas aquela marcha não foi uma marcha comum para a guerra. Josafá designou um coro para cantar louvores ao Senhor enquanto marchavam.
No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 22. Segundo a passagem, Deus interveio no momento em que os israelitas exerceram a fé na sua promessa, quando começaram a louvá-lo pelo esplendor de sua santidade. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 21. Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui temos uma outra lição muito importante. O povo louvou a Deus quando ele respondeu ali no meio da congregação, o Espírito Santo veio sobre Jaaziel. Sim, o povo louvou, mas isso não resolveu a questão. No outro dia, eles ainda tinham que sair e eles ainda tinham que ir lá para a batalha. Mesmo que eles não fizessem nada, Deus pediu para que eles fossem. E aí, quando eles estavam indo, então eles continuaram louvando. E quando eles começaram a louvar depois de sair para a batalha, então Deus agiu. Isso eu achei impressionante, muito impressionante. Deus agiu no momento em que eles começaram a louvar, quando eles já estavam lá indo para a batalha. Muito, muito impressionante. Que isso seja um exemplo para a nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Que possamos reconhecer a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a fidelidade de Deus nas suas promessas. E, quando nós sairmos para as nossas lutas, que possamos nos lembrar disso. E a lição vai finalizar com uma atividade aqui para nós e uma reflexão. Leia 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 até o 30 novamente. Quais princípios espirituais encontramos nesse texto que se aplicam à nossa caminhada com Deus, especialmente em tempos de provação e estresse? E aí, meu querido irmão e minha querida irmã, você está vivendo tempos de provação e estresse? Leia aqui novamente 2 Crônicas, capítulo 20. Vejam o que Deus tem para vocês nesse momento. Aquilo que Deus fez por Josafá, Deus pode fazer na nossa vida e Ele nos convida a ter uma experiência com Ele. Um grande abraço e agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.